Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Com a Palavra, sempre debatendo os bastidores da política, personagens importantes que fazem o dia a dia do parlamento na Câmara de Maceió, na Assembleia Legislativa, nos poderes executivos do município e do estado de Alagoas. E em mais uma edição do Com a Palavra, desta nova temporada 2025, nós vamos seguir conversando com os novos vereadores que estão compondo a nova legislatura aqui na Câmara de Maceió. E dessa vez temos a imensa satisfação de estar presente aqui no gabinete do vereador David dos Empregos, do União Brasil, que foi, sem dúvida nenhuma, a grande sensação nas últimas eleições em outubro do ano passado. Teve quase 5.500 votos, uma votação expressiva, um nome que foi crescendo ao longo dos últimos anos. O David, que também ganhou muito protagonismo nas redes sociais, divulgando vagas de empregos abertas a toda a população, e isso fez com que ele ficasse popular ao longo dos últimos meses, dos últimos anos. Vereador, seja bem-vindo ao Com a Palavra. Naquela época das eleições, você estava numa disputa acirrada com outros candidatos dentro do União Brasil. 5.500 votos. Era uma votação que você já projetava? Era um pouco mais? Era um pouco menos? Lhe surpreendeu essa vitória? Eu digo, foi uma surpresa positiva para você ter conquistado essa votação expressiva e conquistar agora chegar à Câmara de Maceió. Seja bem-vindo ao Com a Palavra. Muito obrigado pelo convite a todos que fazem o ACTA. Inclusive, eleição sempre é uma surpresa, né? Eu acredito que nenhum candidato ele tem uma certeza de quantos votos ele vai ter ali quando encerrar as urnas e quando terminar a eleição. Então, assim, é uma surpresa. Eu quero começar, inclusive, agradecendo aos 5.421 eleitores que saíram das suas casas para ir depositar esse voto de confiança. Espero corresponder todos eles e, assim, esperar a gente ter uma projeção que poderia bater essa margem, porque em 2020 eu tive 3.879 votos e ainda sem estrutura, sem ser muito conhecido, vendo de fato se era algo possível, até porque eu não tenho padrinhos políticos, não sou do meio político, como foi relatado aqui, eu fazia apenas divulgação de vagas e depois eu comecei a ajudar a população com a qualificação profissional também, a inserção no mercado de trabalho também, e aí foi essa surpresa em 2020 ter esse quantitativo que é inclusive maior em 2020, cabe ressaltar aqui, do que alguns vereadores que tiveram um mandato em 2020 ainda. 4 ou 5 vereadores que chegaram a ocupar essa casa aqui que a gente está presente, tiveram menos votos que eu, por uma questão de conjuntura, a por uma votação questão de partido. No partido anterior, você estava em qual partido em 2020? Eu estava no PRTB, sim. Fui o terceiro colocado, foi muito difícil essa eleição de 2020, na pandemia inclusive. A primeira foi a Silvânia Barbosa e conseguimos uma cadeira e ela está ainda na casa, né, no seu, acredito que 6º mandato. Então, assim, foi uma surpresa em 2020. 2022 veio, como candidato a deputado federal, eu tive voto em 89 cidades, dos 102 municípios aqui de Alagoas, e, para surpresa de muitos, foram mais de 10 mil votos, sendo 8.262 só aqui em Maceió. Então, eu saí de 3.879 para 8.262 e na margem, né, candidato a vereador em 2024, eu sabia que tinha muito mais pessoas concorrendo do que em 2022, que eu era candidato a deputado federal, então eu sabia que podia cair ali para os 5, 6, entre 4,5 a uns 6 mil votos, e bateu ali 5.421. Como é que foi esse crescimento ao longo dos últimos anos, David? Você é David dos Empregos, mas isso não quer dizer que você vá sair por aí distribuindo emprego para a população. Longe disso, né? Para ficar bem claro. Só que você ganha a projeção divulgando as vagas na rede social. Eu já lhe acompanho há muitos anos, né? Familiares, amigos. Você ganhou um protagonismo muito grande. E como é que foi essa construção de você divulgar a vaga de emprego e também conseguir qualificação profissional? Você fez parceria, por iniciativa própria, com apoio do poder público? Como é que funcionou essa relação sua com os maceioenses até você chegar aqui na Câmara de Maceió? Isso. Eu sou uma pessoa que
passei por muitas situações ao longo da minha trajetória profissional. Isso não vem só da minha formação. Eu estudei no IFAL, fazia minha primeira graduação. Foi superior tecnológico em construção de edifícios, depois me formei engenheiro e agora na UFAL terminando a administração. Então, assim, eu tive a dificuldade em conseguir emprego, em conseguir até uma oportunidade de estágio. E muitos estágios, eles são, inclusive, obrigatórios para você conseguir completar a sua graduação. E aí, ainda estudante do IFAL, 2011, ou seja, a gente está falando de algo há 14 anos. Eu nem pensava em política. Como eu falei, eu não era do meio político. Então, em 2011, ainda estudante, universitário, tive essa dificuldade em conseguir se inserir, criei um grupo lá na época na plataforma do Facebook e comecei a divulgar as vagas com colegas dentro da instituição. Isso foi crescendo, foi para outras instituições, que era um grupo chamado Mundo do Estágio Alagoas. Tinha 25 mil pessoas nesse grupo. Então, assim, já era um grupo que estava consolidado. E depois eu vim para o Instagram, para a plataforma que estava sendo mais utilizada e hoje bate mais de 300 mil pessoas. Inicialmente, era ofertada apenas as divulgações. Fazia divulgação de vaga que eu sabia, inclusive algumas eu estava concorrendo com outras pessoas, mas a finalidade era ajudar. Então, mesmo que fosse uma vaga que eu ia concorrer, eu fazia divulgação lá nesse grupo. E posteriormente a isso, já com o retorno dos empresários e dos recrutadores, foi observado que muitas pessoas não tinham uma qualificação. E muitas qualificações eram básicas, era às vezes um curso de recepção, de atendimento, como atender os clientes. E aí, por conta disso, e através de uma parceria que eu fiz com uma professora do Senac ainda, eu fiz uma proposta que foi fazer o curso de qualificação cobrando muito baixo, um valor assim acessível para a população, que esse valor arrecadado era só para custear questão da administração, questão do aluguel do local, e deu muito certo. De 2017 para cá, a gente ultrapassou mais de 10 mil pessoas qualificadas para o mercado de trabalho. Fiz projetos hoje com grandes empresários, faço parceria também, estou sempre nas instituições fazendo a divulgação, porque elas também têm programas de gratuidade. Então, assim, desenvolvi projeto que qualificou mais de 1.000 pessoas, 550 aqui em Maceió e 450 lá em Arapiraca. Então, eu saí do divulgador para ser a pessoa que qualifica e que ajuda as pessoas mais diretamente. Só que vamos separar as coisas. Eu, quanto parlamentar, não fico só com essa pauta relacionada à empregabilidade e educação, fico com outras também, escuto muito as demandas das comunidades, sempre estou fazendo indicação relacionada a algo que venha beneficiar toda a população e, quanto parlamentar, pretendo destinar recursos para instituições que promovam a qualificação profissional, porque foi a minha porta de entrada. Através da educação eu consegui ter a minha vida transformada, consegui me formar, consegui passar num concurso público e eu atrelo tudo que eu tenho conquistado daí. A política veio posteriormente como consequência e eu espero usar a política de uma forma boa, porque a política não é ruim. Através da política a gente consegue desenvolver muitos projetos que vão ajudar a sociedade. Ora, nós estamos também falando com um futuro empresário do ramo de recrutamento, por que não, né, David? Mas brincadeiras à parte, vereador, você tem iniciado essa trajetória aqui na Câmara de Vereadores, participando de discussões importantes. Você também vai participar de comissões aqui na casa. As comissões são grupos de trabalho que os vereadores se dividem para discutir pautas específicas. Uma delas é a Comissão da Educação. Como é que vai funcionar essa sua atuação na Comissão da Educação, que é uma das mais requisitadas pelos vereadores e, sem dúvida, é uma das mais importantes aqui na Câmara de Maceió? Hoje, aqui ao término da sessão ordinária, fiquei sabendo dessa indicação para a Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Lazer, para outras comissões também, uma delas também que é importante trazer aqui é o Assuntos Urbanos. A gente vai ter a atualização do plano diretor aqui na nossa cidade. E quanto à questão da educação, como eu falei, o que mudou minha vida foi a educação. Quem me deu essa oportunidade foi os estudos, foi eu ter abraçado esses estudos. Então, assim, fazer parte dessa comissão, não sei, assim,
questão de presidente, isso não foi passado com relação ao presidente daqui da Câmara, não foi passado como é que vai ser essa comissão, mas... Por enquanto vai ser o membro, né? Por enquanto eu estou como membro, meu nome está lá indicado, fico muito feliz, né? Inclusive estive essa semana ainda na Secretaria Municipal de Educação para acompanhar a questão do transporte, né, que algumas pessoas ficaram sem transporte por conta de uma empresa que não cumpriu o seu papel, mas já vem sendo notificado pela secretaria. Inclusive já fiquei sabendo que tem um outro edital, né, um processo licitatório que está sendo realizado para suprir essa carência. Então, assim, eu fico muito feliz porque eu quero ter essa oportunidade de estar fazendo esse trabalho para as pessoas, né? Tá levando essa questão da educação, tá contribuindo e com a parte profissionalizante também. A gente tem visto um movimento nacional, né, um movimento na internet de jovens que buscam a qualificação, mas que buscam também migrar para o empreendedorismo. O marketing digital, as redes sociais, a tecnologia traz muito esse mercado da juventude. Você acredita que hoje em dia os jovens alagoanos, os maceioenses também estão atentos a esse olhar novo de empreender, de ser um jovem que não vise somente estudar, passar em um concurso, buscar estabilidade em uma empresa, mas isso também é muito importante, muita gente visa isso no mercado de trabalho, mas esse despertar pelo empreendedorismo também é algo que você percebe esse crescimento entre os jovens? Sim, além de perceber, é algo assim que eu influencio e compactuo, né? Eu, enquanto estudante, eu empreendi. Tive uma empresa aos 14 anos de consertar computadores, né? Eu não era o técnico diretamente, mas surgiu, né? Eu fiz uma parceria com um profissional que eu era o responsável, inclusive, pela gestão da empresa, e abre leques, né? Quando você empreende, você sai, digamos, de uma bolha, que é a parte mais profissional, mais direta, para você ser aquela pessoa que vai estar divulgando oportunidades e ofertando essas oportunidades para todas as pessoas. Inclusive, o desempregado hoje, ele é aquela pessoa que está apto para entrar no mercado de trabalho, mas em contrapartida ele está procurando. Então, estou procurando, estou apto para o mercado de trabalho, é o desempregado. Só que muitos jovens, eles não são tidos como desempregados, eles são empreendedores de fato, eles estão aptos para o mercado de trabalho, mas eles não estão buscando um emprego formal, eles querem empreender. E isso precisa ser amplamente divulgado, precisa ser fomentado até pela própria prefeitura. Um ramo que a gente pode citar é o tecnológico, né? Aqui em Maceió, a gente tem a Secretaria de Ciências, Tecnologia e, não lembro o finalzinho, que é a CEDICT, que inclusive tem projetos de levar essas capacitações através de toda a sua tecnologia, através de um caminhão que oferta esses cursos profissionalizantes totalmente fora da curva, não só para a questão de emprego formal, mas para o empreendedorismo, e isso precisa ser amplamente divulgado. Isso precisa a população abraçar, porque é mais um leque que você vai ter de oportunidade. Às vezes tem muitos talentos, inclusive que poderiam estar empreendendo, mas às vezes fica só pensando no formal, naquele emprego já. A segurança da carteira assinada, né? A segurança que hoje, venhamos e convenhamos, não é segurança nenhuma. Não é tão segura, é verdade. Eu fui concursado público, inclusive que é algo que você sente uma segurança. Você era servidor da antiga Casal? Da Casal, aliás, que ainda existe, né? Isso. Eu passei em 2014 num concurso da Casal, eu era estagiário da Casal. Olha a importância de você ser estagiário, né? Abre um leque, você começa a aprender. Fiz concurso ainda quanto estagiário da Casal, passei. Em 2016, comecei de fato como concursado no órgão, e por questões políticas, por questões de uma defesa minha, né, uma opinião minha que era contrária ao atual governo, eu acabei sofrendo algumas perseguições, né, que foram notáveis. Inclusive eu trouxe algumas situações dessa para minha rede social, e por questão de segurança e por estar em um local isolado, sem nenhum tipo de estrutura, eu optei por me afastar e de fato desistir do concurso, né? Eu pedi exoneração do concurso e fiquei um tempo desempregado até que viesse uma oportunidade, que foi justamente a que os eleitores me deram, que foi representar todos aqui na Câmara Municipal.
Portanto, esse foi o primeiro bloco daqui da entrevista na Câmara de Maceió, no gabinete com o vereador David dos Empregos. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já no segundo bloco do programa Com a Palavra. O projeto Flechai segue realizando uma série de ações para o desenvolvimento da região, desde o incentivo à economia local até um pacote de obras. 14 das 23 medidas foram implementadas e as demais estão em andamento. 99,9% das indenizações já foram pagas e 280 vagas foram disponibilizadas em 14 cursos, realizados em parceria com o Senai, Senac e Sebrae. A creche escola e a unidade básica de saúde estão em estágio avançado e mais de 4 quilômetros de vias estão recebendo obras para a melhoria da mobilidade urbana. Vigilância patrimonial, controle de pragas e limpeza são frequentes na região. Outras iniciativas também acontecem aqui, como transporte escolar gratuito e rota de ônibus exclusiva. O projeto Flechais está previsto no termo de acordo assinado com as autoridades. Acompanhe em braskem.com/compromissos Maceió. Dá pra ver o trabalho do governo que mais avança na segurança. Novos CISPs, novo helicóptero, novos totens de monitoramento e novos profissionais. É o maior investimento em segurança da história e a maior queda dos índices de violência também. Os avanços são grandes, mas ainda temos muito trabalho a fazer. É o governo que não para, que trabalha por você. Governo de Alagoas. Bom, estamos de volta no segundo bloco aqui do programa Com a Palavra, no gabinete do vereador David dos Empregos, do União Brasil, aqui na Câmara de Maceió. É nessa nova série do ACTA, entrevistando os novos vereadores da capital que fazem parte da nova legislatura aqui na casa de Mário Guimarães. E a gente continua a conversa com o vereador David dos Empregos. Vereador, o senhor tem uma atuação importante em prol dos motociclistas que atuam como trabalhadores de aplicativo. Esses trabalhadores que são muito importantes no dia a dia da nossa economia, foram essenciais durante o período da pandemia, e a gente tem uma preocupação, porque são trabalhadores que muitas vezes são frágeis, né? São profissionais que não têm suporte, não têm apoio, são maltratados, às vezes até discriminados no dia a dia, e muita gente não respeita esses profissionais. Como é que vai ser a atuação do senhor em defesa desses profissionais? Eu quero, inclusive, me colocar, como um ex-motociclista de aplicativo e também motorista de aplicativo, né? Enquanto profissional, eu também já atuei nas duas áreas. Quando eu comecei, inclusive, a minha carreira profissional, foi realizando entregas diretamente a uma lanchonete lá na Serraria. Então, assim, já fui motociclista, já fui motorista, tenho um cadastro ainda ativo, inclusive, na plataforma. Então, eu sei de perto todas as dificuldades que ocorrem diárias aí de todos os profissionais. Então, já fiz a indicação aqui na casa para que fosse realizado. Estou só aguardando a marcação da data, uma audiência pública, para que a gente venha estar debatendo também as diversas situações, como o poder público pode estar ajudando esses profissionais que tanto contribuem diariamente. E outra coisa, eu já fiz inclusive a indicação de um ponto de apoio, para que seja construído um ponto de apoio para os motociclistas e motoristas por aplicativo. Esse ponto de apoio ele ficaria em regiões que possuem uma demanda maior, oferecendo estruturas como internet, banheiro, local para comer, e simultâneo a isso também já fiz uma outra indicação, que é o de faixas exclusivas. Ou seja, em outras cidades, um dos exemplos é São Paulo, que eu tive lá presencialmente para entender como é que funciona e o quanto essa faixa exclusiva para motos, ela contribui na redução dos acidentes. Então, assim, fiz a indicação para que aqui seja implantado. Fui também na cidade de Sorocaba, que lá tem um ponto de apoio para motociclistas também. Esse ponto de apoio ele é muito importante. Então, vou estar em breve fazendo um convite para todos os motociclistas e todos os motoristas virem aqui à nossa casa, né? Virem aqui à Câmara Municipal, à Casa do Povo, para que venha debater soluções
e que venha, inclusive, a beneficiar a todos, né? Então, é uma pauta que eu defendo demais, já tem as indicações feitas, só está faltando a data da audiência pública e eu tenho certeza que quando tudo isso for implantado, né, a população ganha bastante. Outra situação também que é importante trazer é que hoje existe um bloqueio por parte dos aplicativos onde o estabelecimento ele consegue botar um raio, né, de quilômetros e que impede esses motociclistas a estarem ali por perto. Então, às vezes, isso acontece também nos grandes shoppings. Eles não podem ficar na área, muitas vezes eles ficavam na parte da doca ali, onde recebe produtos, mas que tinha ali um acesso, uma coberta, eles não podem ficar ali. E por conta disso, eles acabam indo para regiões que não oferecem nenhum tipo de estrutura e que, inclusive, são inseguros. São vários relatos, inclusive, de roubos, de furtos, que acontecem nessas regiões por eles não terem um ponto de apoio. Esse ponto de apoio é muito importante, né? Em relação ao shopping, eu percebo muito isso, né? A gente percorre o Maceió Shopping na parte baixa, o Parque Shopping, o Shopping Pátio, e os motociclistas, de fato, não têm acesso a dentro do shopping, né? Seria melhor ser criado um ponto específico para que eles pudessem ficar cobertos, aguardando passageiros, até porque com a chegada da plataforma e o uso dos aplicativos de motor Uber, por exemplo, essa atividade ela se popularizou muito. E muita gente às vezes prefere utilizar moto por ser mais barato, mais ágil. Agora tem uma questão, David, em relação a alguns motociclistas, né, alguns trabalhadores que acabam utilizando as vias, às vezes com irresponsabilidade. Também é possível discutir aqui na Câmara uma forma de trabalhar um pouco mais a conscientização, a educação a esses profissionais, né, para que eles possam ter até mais responsabilidade com a vida deles no dia a dia do trânsito. E isso, inclusive, a audiência pública é para isso, né, para discutir também essas medidas. Vou fazer o convite ao diretor-presidente André Costa para estar aqui presente. Inclusive, eu tive em reunião com ele lá na DMTT para discutir essas questões. Inclusive, ele falou que já tem propostas da Prefeitura de Maceió para poder estar conscientizando, estar levando capacitação para esses profissionais, que eles precisam, inclusive, ser registrados pela Prefeitura para que isso aconteça, não para cobrar nenhum tipo de taxa, mas para a gente ter acesso. Ter o controle também, né? Né? Então, assim, é muito importante essa audiência pública porque vai discutir justamente isso, né? Não só essa questão relacionada à estrutura deles, mas também o papel da DMTT, que é levar uma conscientização, levar um projeto, algum curso, alguma coisa que ofereça para eles um respaldo até para o dia a dia, para eles não estarem cometendo alguma irresponsabilidade, infringindo leis, né? Exatamente. Ô, David, como é que hoje, politicamente, queria entrar agora numa questão política, sua relação hoje com o prefeito JHC? Você faz parte hoje da base do prefeito, e sua relação com o governo do Estado? Como é que essa sua relação política com os poderes executivos, municipais e estaduais? Eu fui convidado para fazer parte, inclusive, União Brasil, ele faz parte da bancada, né, da base ali do prefeito. Isso é bom porque projetos que são propostos aqui, principalmente que eu posso estar propondo, né, e os acessos que eu tenho, esse exemplo que eu citei da DMTT, a gente consegue estar sendo ouvido de uma forma melhor, de estar mais próximo, de estar entendendo inclusive as necessidades da prefeitura, o que um pode estar ajudando o outro, que no final das contas é para ajudar a população. Então, assim, é muito importante. Eu recentemente fui ainda de recesso parlamentar em todas as UPAs, umas que são de gestão municipal, outras que são de gestão estadual, né? Inclusive, eu agradeço que, independente da questão de ser da bancada do prefeito, né, ali estar junto dos demais vereadores que estão junto com a prefeitura, eu fui muito bem recebido nas UPAs, fui justamente cumprir o meu papel, o papel do vereador, que é estar fiscalizando. E é isso, a gente não torce, independente de grupos políticos, para que o outro grupo dê errado. Ao contrário, a gente quer que tudo dê certo porque vai estar beneficiando a população. E quanto essa proximidade, isso não invalida, está realizando algumas críticas, está cobrando quando necessário. Então as pessoas precisam distinguir que você ser da bancada não quer dizer que você sempre vai estar apoiando tudo. Se alguma situação não estiver correta, a gente da bancada precisa aproveitar essa proximidade até
para discutir e para conseguir uma mudança aí do poder público, né, da prefeitura. Você teve uma disputa nas eleições, né? Você, a advogada doutora Júlia, que foram as pessoas mais bem votadas pelo União Brasil, você acabou sendo eleito. Foi uma surpresa, até nas nossas discussões de política aqui do Acta, com os outros colegas de imprensa, a gente dizia, ó, o David dos empregos não vai ser fácil para ele. Pode entrar. O cenário não era tão fácil assim. Você entende também dessa forma, creio que não seja fácil, né, para ninguém. A eleição de vereador é uma eleição mais disputada, né? São muitos candidatos e aqui em Maceió o voto não é fácil de ser conquistado também. Agora, dentro do União Brasil, como é que hoje é a sua relação política no partido? É uma relação mais próxima com o deputado federal Alfredo Gaspar? Tem outros membros do partido que você também possui uma boa relação? Como é que funciona hoje? Eu estou no União Brasil desde 2022. Né? Eu sou, quanto aos que estavam concorrendo para vereador, o mais antigo no partido. Eu concorri como deputado federal, inclusive em 2022 ainda pelo União Brasil. Tenho um contato com os colegas, né, os deputados estaduais, que posso citar aqui delegado Leonan, Lelo Maia, Mesaque Padilha, tenho um bom relacionamento com eles. O deputado federal Alfredo Gaspar também, que representa tão bem o União Brasil nessa esfera federal. Né, meus colegas também de partido, semelhante a 2020, que eu tive numa chapa bem competitiva, 2024 também foi muito competitivo, mas faz parte. Né, o grupo político ele precisa todos terem pelo menos uma mesma noção, a mesma direção, mas ali estão todos concorrendo por uma vaga. Mas independente disso, o gabinete ele fica aberto. Hoje, como único representante do União Brasil, eu estou aberto a todas as demandas dos que estão filiados ou independente de filiação, né, os que foram candidatos também, porque um projeto político ele precisa abraçar não só uma eleição, mas ser algo que continue, porque no final das contas ali tinham pessoas que representavam suas comunidades, que precisam ter as demandas resolvidas. Então eu, quanto parlamentar, já disse a todos, o gabinete está aberto, o que precisarem pode vir aqui, que a gente quer formar um grupo para somar, não só para um processo eletivo que aconteceu em 2024, mas para que a gente venha somar e fazer a diferença na população. Esse é o novo vereador por Maceió, David dos Empregos do União Brasil. Vereador, muito obrigado por nos receber aqui em seu gabinete. Desejamos, antemão, sucesso, boa sorte no seu mandato. Né? Teremos outras oportunidades de dialogar aqui no Com a Palavra, na nossa programação do Acta, e fique à vontade para falar com seus eleitores, com as pessoas que lhe acompanham diariamente. Eu que agradeço o convite e vocês, sempre que quiserem, né, podem vir aqui, e a população também, como eu falei, aqui é a casa de vocês. Né? Meu gabinete fica aberto, todas as demandas que tiverem, tem muita gente que manda pelo Instagram ainda. Né? Eu tenho... Você responde a todo mundo? Consegue responder? Humanamente é impossível. Né? Eu estou falando de uma rede de 300 mil pessoas e a outra com 100 mil pessoas, mas quem ainda faz as publicações sou eu, quem faz a divulgação de vaga ainda sou eu, quem responde comentário, quem responde direct também ainda sou eu. Eu não quero me afastar dessa proximidade, só que eu não consigo, digamos, resolver todos os problemas. O povo pede muito emprego? Não, emprego, até porque devido ao emprego é natural isso acontecer, né? Mas diretamente eu não consigo suprir a necessidade de todo mundo, mas indiretamente eu sempre estou fazendo as divulgações de vagas, que independente dessa questão de ser vereador, hoje aqui em Maceió, esse meu trabalho de mais de 14 anos, ele continua, que é fazer essa divulgação de vaga de emprego e a qualificação profissional. Então, todos que tiverem a necessidade, né, alguma demanda que precisa ser atendida, podem vir aqui na Câmara Municipal, só é chegar lá embaixo, dizer que vai para o gabinete do vereador David do Emprego, que o pessoal vai acompanhar até vocês virem aqui. E isso é muito importante. Participem também das audiências públicas, não só as que eu vou propor, mas também as daqui da casa, para vocês estarem cada vez mais alinhados e a gente possa te representar, possa representar cada um no Poder Executivo. A gente aqui, no Poder Legislativo, a gente está aqui para fazer as fiscalizações, para propor diversas leis, então vocês podem vir aqui também para trazer ideias e continue me acompanhando nas redes sociais, né? Sempre vou estar sendo essa pessoa que vocês já conhecem de muitos anos, né? Tem eleitores meus que me acompanham da época ainda do Facebook,
Então, de mais de 10 anos. Então, eu quero manter isso, independente do que hoje eu estou aqui. Ao contrário, eu quero usar essa questão de ser vereador para poder fazer o que eu não conseguia antes. Antes eu já fazia as solicitações, já cobrava o poder público, só que eu não tinha como cobrar de uma forma oficial, né? Sem a caneta ali na mão. E hoje tem peso, né? Hoje tem, graças a Deus e graças a todos os eleitores que me ajudaram. Bom, esse foi Com a Palavra aqui no gabinete do vereador David dos Empregos. Na próxima terça-feira a gente volta com um novo entrevistado abordando políticas, soluções para a nossa capital alagoana, sempre para a nossa melhor audiência qualificada aqui do Acta e da nossa programação. Forte abraço a todos e até a próxima edição do Com a Palavra.